Olá, sou o Carlos Eduardo Canto e estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Hoje recebo aqui meu querido amigo Fábio Tadeu Araújo, graduado em Ciências Econômicas e pós-graduado em Economia Internacional pela FI Business, MBA em Gestão de Projetos pelo IBEC, mestre e doutorando em Gestão Urbana pela PUC Paraná, professor universitário há mais de 15 anos, diretor de pesquisa e mercado da DEME, consultor da GRI Club, consultor ad hoc do BID para assuntos de habitação. Atualmente, desde a fundação, é o CEO da Brain Inteligência Estratégica. Obrigado, Fábio, por participar do Canto a Canto. Eu que agradeço a oportunidade, Canto. É um prazer estar aqui com o grande amigo Canto. Nos conhecemos há muitos anos e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de dar uma entrevista para você. Bom, Fábio, eu quero falar para os nossos ouvintes que esse programa vai ser especial. O primeiro programa aí do ano, né, que a gente vai falar sobre essa indústria imobiliária que é fantástica. E nada mais do que você, né? Então é um programa hoje de 1 hora falando de Brasil, de Brasis, falando do potencial de compra, falando de funding, falando de tudo. E nada mais do que meu amigo que conhece tudo, é um craque no setor. Então pode ter certeza que depois vocês vão ter que ouvir essa entrevista também no canal do YouTube da Top View. Então vai ser fantástico, vocês vão aproveitar. Hoje vai ser uma aula. Bem, eu estava olhando o teu currículo aqui, eu sempre vi assim o seguinte, como você gosta de estudar, né? Porque para ter esse currículo e fazer o que você faz, você deve gostar de estudar, tá sempre estudando, né, Fábio? Muito, Canto, né? Para quem é um analista, como eu sou, né, a Brain é uma empresa de inteligência estratégica, né, está completando quase 22 anos. Não tem como dar opinião para um empresário, para um executivo, se nós não estudarmos. Lá na Brain, eu e o meu sócio, Marcos Catalhante, costuma dizer o seguinte: o que diferencia um grande consultor de um professor universitário ou de um empresário? É que o professor universitário estuda e fica, em geral, no mundo da teoria, no mundo das ideias. E o empresário fica no mundo das ações, no mundo de quem realiza. Aí você uniu os dois. E aí o consultor tem que unir as duas coisas. Por isso a gente tem que estudar o tempo inteiro e tem que colocar a mão na massa o tempo inteiro. E você sempre gostou, lembrando lá de criança, adolescente, o que te levou a fazer economia? Economia... Ou ciências econômicas. Ciências econômicas. Eu sou antigo, eu sou da praia que eu falava que era economia, né? É ciência econômica porque ela tem um quê de ciência, né? Sim, lógico. Ela busca compreender como que o mundo funciona nas engrenagens da sociedade econômica, né? Como que, de uma maneira mais simplista, dizer como é que o dinheiro movimenta as coisas, sejam as vontades humanas, sejam as ambições empresariais, né? Seja como é que ele conduz a oferta e a demanda na economia. Mas como é que eu tive vontade de fazer economia, né? Eu originalmente tinha vontade de ser diplomata, aí... Rio Branco, né? Fazer Rio Branco, Instituto Rio Branco. Era muito difícil para mim, uma pessoa de classe baixa, né? Eu vim de uma família muito humilde. Fazer o Rio Branco tinha que fazer várias línguas na época, né? Era a língua oficial. E eu não tinha acesso para fazer isso, daí eu acabei desistindo de fazer Rio Branco. E eu fui procurar que profissão eu teria condições de entender melhor como o mundo funcionava. E eu fiquei entre duas. Fiquei entre ciências sociais, caminhando ali entre ou ciência política ou sociologia, e do outro lado, economia. Como o Brasil naquela época ainda vivia o início do Plano Real, mas eu decidi fazer economia, ainda nós estávamos num período de hiperinflação, foi antes do Plano Real, a gente falava o tempo inteiro no Brasil de economia. Hoje a gente ainda fala das crises, etc. Estamos vivendo um... Diz que quando o ministro está fazendo, está em voga, noticiário, porque a economia, teoricamente, né, tem que ser, né, não está bem, né? Não está bem, né? E aquele período a gente ouvia isso todos os dias. Toda hora. Toda hora, né? Eu lembro quando eu ia ao supermercado e às vezes
a gente esquecia de comprar alguma coisa, tava lá com o pai e a mãe no caixa, voltava para pegar mais um pacote de bolacha e, por acaso... Aquela maquininha já tinha passado naquele corredor e tava outro preço. Isso não é brincadeira, existia mesmo naquela época. Então, a vontade que eu tinha no começo dos anos 90 era entender como é que as coisas funcionavam nesse mundo empresarial, porque eu sempre tive vontade simultaneamente de ser empresário, Canto. A minha vontade de ser empresário era muito grande. Então, a necessidade de entender como o mundo econômico funcionava, ela era grande. Então, por isso que eu acabei abandonando a ideia de fazer ciência política, né? E entrar no mundo da economia, para unir essa vontade de me dar bagagem para ser empresário. Eu lembro que nessa época, eu estou no mercado há 48 anos, né? E tinha algumas... A gente lidava lá com redes, na época... rede de supermercado que eu trabalhava, e tinha os diretores, né? Antigamente não eram os CEOs, né? Hoje em dia o CEO é uma palavra mais moderna, né? Os diretores. E eles, para explicarem para a sua matriz nos Estados Unidos, na Europa, que aqui a inflação era 15% ao dia, os caras não entendiam, né? Parava a reunião e falavam, mas peraí, isso aí não é real, né? O que você está falando. Então, e depois falaram, entrando nessa toada aí, falava que os nossos, né, diretores, os nossos CEOs se tornaram um dos melhores do mundo, né? Em função disso, entender, né, da economia. Sem dúvida, né? Quando você vive desafios maiores, se você consegue ultrapassar esses desafios, a tendência é que você seja mais bem preparado. De maneira resumindo, que você seja melhor, né? Existe a gente não pode deixar de lembrar também que a maior parte acaba ficando para trás. Porque é difícil ter tanta gente boa. Então, pela média, se a gente imaginar um desvio padrão, aquele negócio de curva normal, a maior parte vai fracassar. Mas aqueles que ultrapassam essas dificuldades se tornam excepcionais. Por isso que uma grande leva de empresários executivos brasileiros, melhor dizendo, foram para o exterior. Ou passaram a comandar as matrizes, né, as filiais dessas grandes multinacionais no Brasil. Numa época em que, em geral, as filiais de multinacionais eram comandadas por expatriados. Então, isso é importante entender. Porque a gente fala, poxa, mas tem lá a Volkswagen, tem lá a Toyota, tem lá a Unilever, né, ou seja, a Procter & Gamble. Empresas multinacionais, em geral, eram comandadas por executivos que vinham de seus países de origem. O Brasil, dada a qualidade de seus executivos, eles ascenderam primeiro as presidências ou grandes diretorias aqui no Brasil. E parece que isso não era pouco, não, mas isso era muito. Isso era muito. E muitos deles foram para além mar. Agora, Fábio, dentro dessa linha, já terminando na parte de educação, que eu gosto de falar muito da parte de educação, que você fala que educação é você estudar compensa, né? Compensa, hoje em dia tem cursos aí de 6 meses, 1 ano, você como professor universitário, deve ser um prazer você ver teus ex-alunos, cruzar com eles hoje em dia no Brasil, e são preparados hoje em dia. Essa faculdade de ciência econômica, hoje esse teu setor, né, que eu digo, tá precisando de gente, tem capacidade, as universidades são boas? Olha, Canto, quando eu entrei na universidade, nós tínhamos 4 universidades de economia e as mesmas 4 de administração aqui em Curitiba, né? Era PUC, FESP, FAI e Federal, né? Depois, num período de 5 anos, nós abrimos mais 2 ou 3 faculdades de economia e mais 20 de administração. E mais 5 anos, as faculdades de administração em Curitiba chegaram a 40. 40? 40. Quando eu entrei na FAI, eram 6 turmas de economia. Quando eu estava dando aula na FAI, 6 anos depois, porque na época a economia eram 5 anos, e eu entrei na FAI 1 ano depois de formado, como professor, era uma turma só que entrava. Então, enquanto a administração explodiu no Brasil, a economia atrofiou, ficou pequenininho. Parte disso é resultado do Brasil viver menos problemas econômicos do que nos anos 70 e 80.
O Plano Real normalizou mais o Brasil. Então, aí já é dentro da tua linha, já é uma pesquisa. Já é uma pesquisa, né? É mais normal. Os problemas que nós vivemos hoje são muito menores do que os problemas que vivemos nos anos 70 e 80. Sejam de inflação, sejam de dívida externa. Nós demos o calote nos anos 80 e 87, para ser mais específico, quando o ministro da Fazenda era o Maílson da Nóbrega. A gente decretou moratória, não pagamos a dívida externa. Só nos anos 90, final dos anos 90, na época que o Pedro Malan era ministro da Fazenda, é que a gente conseguiu normalizar definitivamente os pagamentos, né? Já pagava antes, mas de fazer todos os acordos necessários para eliminar todo o problema da dívida de quando a gente não pagou, ou seja, levamos mais de 10 anos para resolver isso. Então essa foi uma das questões, o país se normalizou. E a outra questão é que, na média, administração e engenharia, os engenheiros foram muito para a área financeira e tomaram o lugar dos economistas, Canto. Eles sabiam fazer conta melhor que os economistas, por assim dizer. E eles tomaram o lugar na Faria Lima dos economistas em geral. Bem, agora vamos falar da Brain. Já falamos do Fábio, né, professor, craque da aula, craque em pesquisa. Agora vamos falar da Brain. Números da Brain para os nossos ouvintes. A Brain tem 20 anos, 200 bilhões em VGV, são em imobiliário pesquisados nos últimos 20 anos. Tem 50 mil entrevistados por ano, 900 cidades atendidas em todos os estados do Brasil, 40 entidades atendidas ligadas ao setor imobiliário, 8.500 estudos de mercado realizados, fontes de mais de 3 mil pautas jornalísticas no Brasil e talvez no exterior. Qual o propósito hoje do grupo da Brain hoje? Você tem outros filhotes dentro dela. Então, conta para os nossos ouvintes o que a Brain hoje ela faz. Bom, a Brain é uma empresa de inteligência estratégica. Ela não é uma empresa de pesquisa, ela não é uma empresa exclusivamente de mercado imobiliário, mas 85% do que nós fazemos gira ao redor do mercado imobiliário. Seja o mercado residencial, o mercado de escritórios ou corporativo, o mercado de logística, hoteleiro e de varejo, né, de shopping center. E por que a grande maioria das atividades que nós fazemos são do mercado imobiliário? Porque esse é o setor que nós nos tornamos referência nacional. Como você mencionou, nos últimos anos nós já fomos pauta, né? Os nossos dados, os nossos estudos representaram mais de 3 mil pautas nas principais veículos de comunicação do Brasil. Vídeos do Brasil, né? Até exterior, com certeza. E alguns no exterior mesmo, né? Chegamos uma vez aí durante a pandemia a ter um estudo nosso publicado no New York Times junto com a CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Né? E qual é o nosso propósito? O nosso propósito, a gente é muito pragmático. Ao invés de ficar elucubrando questões lindas e maravilhosas e filosóficas, o nosso propósito é bem simples, é maximizar o valor do retorno dos nossos clientes. Mostrar que 2 e 2 são 4. Exatamente, né? Então, o que acontece? Um incorporador precisa fazer um lançamento de 20 milhões, 200 milhões ou 2 bilhões de reais. Nós já fizemos estudos que um único projeto era de 5 bilhões de reais. Isso envolve um risco gigantesco. Então, o nosso compromisso com o nosso cliente é possibilitar com que ele minimize o risco e maximize o retorno. A gente não tem muito frufru na Brain, né? Filosóficos. A gente entende que tem um papel a contribuir com a sociedade, por isso nós fazemos por ano. Nós investimos cerca de 350 a 400 mil reais em pesquisas públicas, que têm o objetivo de trazer conhecimento para a sociedade. É a única empresa de inteligência estratégica da área imobiliária que faz isso. Esse é o momento desse, né? Desse cliente. Mas quando a gente atua para uma empresa, a gente tem o compromisso de fazer com que ela ganhe mais dinheiro ou com que ela elimine o risco. Ou eliminar é exagero, né? Com que ela minimize o risco. Em muitos casos, nós falamos para o nosso cliente, não faça esse projeto. Isso que eu comentava, você já comentou. Às vezes é óbvio o terreno, é óbvio tudo, mas não é o momento. Não é o momento. Aguarda o terreno aqui,
Guarde o terreno. Que a valorização dele, às vezes é o que eu falo. A valorização dele vai ser melhor do que você fizer o empreendimento. Tem não posso falar o nome, mas tem aqui um cliente que é muito amigo seu. Né? Tinha um terreno, nos contratou aqui de Curitiba. E a gente falou, olha, ao preço que você precisa lançar, não vale a pena fazer nenhum negócio, porque você não vai ganhar o dinheiro que você precisa. Então você tem duas possibilidades. Ou você faz um projeto mais simples e aceita ganhar menos dinheiro, ou você espera e permuta esse terreno com alguém e ganha dinheiro como permutante. Um ano e meio depois foi o que ele fez. E ficou super feliz em ter virado permutante. Ganhou muito mais dinheiro. Aí vai do estudo, né? Ele acredita. Ele é incorporador, mas naquele caso ganhou dinheiro como permutante. Então o estudo falou isso para ele. Não incorpore você. Seja, nesse caso, um terreneiro. O que eu quero dizer para os nossos ouvintes é o seguinte: eu, como corretor de imóveis, muitas vezes a gente sabe. Lógico que a gente tem o conhecimento da cidade que você vive. Então, para os corretores de imóveis que tem, às vezes você vende um terreno, você dá opinião para um incorporador, e essa opinião o incorporador acaba aceitando, mas você tem que fazer diferente, como eu faço. Com todo o meu conhecimento, eu sempre falo, tá na hora de falar com o Fábio, com o Catalian, com o Marcelo, vai lá e fazer o estudo, vai lá, porque o estudo hoje, ele é uma conta ainda, eu digo, barata, né? Dentro de um projeto que qualquer VGV hoje é 50 milhões, como você falou. Então, você pagar um estudo dentro disso, para ser mais assertivo. Então eu quero dizer para os nossos ouvintes, corretores de imóveis, incorporadores, façam a pesquisa. A pesquisa é muito, muito importante. Eu estou nesse mercado, vocês não têm noção da importância que tem de fazer a pesquisa. E está aí a prova. Hoje uma empresa do Paraná, que é hoje referência no Brasil inteiro. E dentro dessa linha, o mercado imobiliário nacional tem vários Brasis, né, dentro do Brasil. E ultimamente você tem estado muito mais, né? Até nossos ouvintes aqui vão ver no YouTube, está mais moreno, porque ele está mais no norte do Brasil, conhecendo. Mas conta um pouquinho do mercado nacional desse momento, porque são vários Brasis, são vários países dentro do Brasil. Né? Verdade, Canto. Ano passado, 2024, eu tive mais ou menos 175 voos. Tá? Eu passei 3 meses e meio fora de casa. Desses, quase 2 meses no Nordeste, né? Então, o pessoal da empresa sempre brinca, pô, mas você tá moreno. Eu saio... De visitar terreno, não é de ir na praia, né? Não é de ir na praia. O que eu passo na praia é pegar o hotel na beira-mar e às 6:30 da manhã sair para caminhar. Até porque se sair às 7:30 já tá muito calor. Tem que sair bem cedinho. Mas lá tá uma loucura, né? Tá uma loucura. Então eu vou falar um pouquinho de diferentes mercados. A hora que você quiser, você me interrompe para fazer pergunta aí, porque às vezes a gente fala demais, Canto. Né? Então, no Nordeste a gente tem uma especificidade que é única no Brasil. A quantidade de imóveis de segunda residência. É onde mais se vende produto de segunda residência. O que é segunda residência? É o imóvel de lazer. Entender aqui, aquele que compra aqui na praia. Aquele Caiobá, que a gente compra em Caiobá, Guaratuba ou uma chácara de campo. Né? O Nordeste praticamente não tem mercado de campo, o mercado quase sempre é de praia. Qual é a diferença do mercado do Nordeste de praia para o mercado aqui do Paraná? A principal cidade compradora do Paraná é Curitiba ou a região metropolitana de Curitiba, porque é a grande região perto do litoral. Claro que Londrina, Maringá, Cascavel, Guarapuava também compram, mas elas estão muito distantes. Então o volume de quem compra é menor. Né? Os estudos demonstram que o principal comprador de litoral está até 3 horas de carro, de distância de carro. Não é a distância em quilômetros, é o tempo de deslocamento. Gasta dentro do carro. Então, o grande comprador, cerca de 70% dos compradores, está até 3 horas de movimentação. Interessante. Tá? E aí, qual é a vantagem do Nordeste em relação a nós? As capitais estão a... As pessoas não consideram. O morador de Fortaleza não usa a praia de Fortaleza, tá? Da mesma maneira que o morador de Maceió não usa a praia de Maceió. Eles usam praias que estão a 15 quilômetros, 20 quilômetros. Legal. Então, nesse caso, ele pode ir todo final de semana.
E mais do que isso, como o Nordeste é uma região que recebe um volume avassalador de turistas, eles conseguem simultaneamente ter um imóvel para duplo objetivo. Eles compram para usar e para colocar nas plataformas de locação por dia, por temporada. Então, nós atestamos que entre 85% e 90% nas pesquisas que a Brain realiza para as diferentes incorporadoras do Nordeste, dos consumidores compram para este duplo objetivo. Não é para uso, não é para investimento. É para simultaneamente usar e alugar. Apenas na classe muito alta é que as pessoas compram exclusivamente para uso. Então isso é uma especificidade no Nordeste. E também, desculpa interromper, tem também a questão da temperatura, porque a pessoa que vai comprar hoje de São Paulo, em vez de comprar, por exemplo, no Sul, ele fala, pelo menos lá não tem chuva, modo de dizer. Tem chuva. Então, mas você está corretíssimo, corretíssimo. Hoje não é mais assim, mas ainda no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, Fortaleza, por exemplo, era uma cidade que o setor turístico, né, as grandes companhias, estilo CVC, não necessariamente a CVC, mas estilo CVC e outras companhias, tinham a seguinte propaganda: viaje para Fortaleza e se chover você tem o teu dinheiro de volta. Porque é uma cidade que não chove. Agora já chove mais, né? A mudança climática está mais complicado, então o fenômeno está um pouco mais bagunçado. Mas é uma região que quase não chove, Canto, você está certíssimo. E você tem uma temperatura muito constante o ano inteiro. Então mesmo quando tem chuvas, a chuva não é o dia inteiro em geral. E a temperatura está sempre acima dos 22, 25 graus e em geral ela não passa muito dos 30. Casaco você nem leva para lá. Não leva. Né? Então você agrega uma série de fatores que beneficiam esse setor. Então esse é um ponto muito importante. Aqui no Sul, uma coisa, no Sul e em São Paulo também, que a gente vê de maneira avassaladora, é imóvel compacto. Estúdio e um quarto. Em São Paulo, nos últimos 6 anos, foram lançados 115 mil estúdios de um quarto. 115 mil, Canto. É muita coisa. Curitiba, 30% do mercado é de estúdio. Em Porto Alegre, 33%. Em Florianópolis, 38% do mercado hoje é de estúdio e um quarto. As pessoas estão saindo mais de casa mais cedo, como nos Estados Unidos, os jovens, tem separações, tem casamentos, tem, enfim. Qual o motivo disso tudo que você está vendo? Nós temos diferentes razões, né? Um motivo muito importante, e isso vai ao encontro do que você fala muitas vezes, Canto, seja na confraria, seja na ADEME, seja nas suas entrevistas, nos seus depoimentos, você defende muito e é o aspecto talvez mais importante desse fenômeno. É o valor que o imóvel tem como investimento e como segurança para a população. Então, o principal fator é que as pessoas acreditam no imóvel como investimento seguro e que gera valor ao longo do tempo. Tanto que 90% dos investidores que compram imóvel, 90%, Canto. Isso é um dado importante, hein, meus ouvintes? Isso é muito importante o que ele está falando. 90% de quem compra... Desculpa, Canto. Pensei que eu tinha colocado aqui no módulo. E hoje, como você falou, o fenômeno de juros, eu sempre digo, juros altos, o mercado imobiliário em baixa. Hoje, por exemplo, 2024, batendo todos os recordes com juros altos e o mercado. É aquela garantia do investidor. Então, hoje tem muito investidor comprando, saindo da bolsa, que é um mercado que é mais difícil de você entender, e está satisfeito hoje em dia com o mercado. Muito, Canto, muito. E 90% compra para locação, não para revenda. Ou seja, é renda passiva. E ele tem preferido isso do que o fundo imobiliário. Em São Paulo você deve ser isso, logicamente, com esse número de 115 mil. Quem que mais compra fundo imobiliário? Classe média baixa e classe média. Sim. Que não tem capacidade financeira de comprar um imóvel físico, né? Um imóvel físico. Quem tem capacidade de comprar um imóvel físico, distribui o seu recurso entre o imóvel físico e um fundo imobiliário, por exemplo, mas nunca abandona o imóvel físico. Porque o imóvel físico não tem a ver exclusivamente com rentabilidade, tem a ver com segurança patrimonial.
reserva de valor. Eu mesmo, Fábio, poderia buscar, sou economista, dei aula de análise de investimento, poderia buscar maior rentabilidade. Mas boa parte do meu patrimônio eu coloco em imóveis. E que até tem a uma ver pergunta com... que eu ia te falar. Mas dentro do que você falou do fundo, tem aí uma ferramenta, eu digo, que é muito importante, que são hoje, estão batendo os recordes. A pessoa não pode comprar um imóvel, aplica no mercado de fundos, mas tem o consórcio, né? O consórcio hoje no Brasil imobiliário explodiu, né? As pessoas compram e daí vão comprar o imóvel, né? Sem dúvida, Canto. O consórcio imobiliário, eu acredito que hoje a gente poderia... jabuticaba brasileira. Brasileira, né? E hoje ele é uma dupla jabuticaba brasileira, porque ele já era uma jabuticaba brasileira quando ele surgiu como meio de funding para a compra do imóvel para casa própria, por assim dizer. Sim. E hoje ele é uma dupla jabuticaba porque hoje ele virou um mecanismo de investimento. E o primeiro mercado de consórcio imobiliário foi em Curitiba. Foi da Demilar, né? Que era dos associados da Demi. Da Demi. Que, por sinal, você também presta serviço para a Demi como consultor. Esse é um case maravilhoso, né? Porque, inclusive, o nome Ademilar é porque tem a ver com a Demi. E lá, né? Na época, que era o famoso o seu lá da Estia, né? O que fez, isso. Foi um dos criadores. E depois acabou virando, né? Exclusivamente de um dos associados. Foi comprando, exatamente. Tem outros. Hoje tem aí a Servopa, que está no Brasil inteiro. Então, o consórcio hoje virou uma ferramenta fantástica para nós, corretores de imóvel, e para o mercado imobiliário. Sem dúvida. Eu sou um entusiasta do consórcio, porque ele possibilita com que as pessoas que têm menos capital possam não apenas comprar o imóvel para si, com um acesso a uma taxa baixa, diferente da taxa de juros bancária, mas também investir no imóvel como retorno financeiro. E isso que também é aquela segunda jabuticaba que eu comentei com você, porque essa é uma inovação do setor de consórcios e que fez crescer ainda mais rápido o setor de consórcios. Ela faz com que aquela pessoa, por exemplo, eu tenho um valor, estou pagando o meu consórcio. Achei um imóvel de investimento. Dou uma pequena entrada, dou o lance no consórcio, abato um valor e com o valor da locação... Eu pago a parcela. Pago a parcela. Mas você pode até captar de giro, você dá o imóvel como garantia e pega... Tem hoje uma série... E tem empresários que fazem isso como capital de giro para a empresa dele, porque é mais barato. E as consultoras hoje é a mesma coisa. Elas têm a carta de crédito, às vezes comprada. Hoje, na verdade, elas utilizam isso, que se a pessoa não tem condições de fazer o funding, ele passa o consórcio para a pessoa que fica ali. Né? Então, você veja, o mercado explodiu nessa... É muito orgulho para nós, curitibanos, termos o mais importante consórcio não bancário do Brasil aqui de Curitiba. Eu acho que isso tem que ser motivo de orgulho para nós. Hoje, a Demicon 26 bilhões vendeu. Só que é isso, são números que... Muito motivo de orgulho. Realmente é craque. Parabéns à família, aos amigos, à Raul, à Tati. Fábio, nós vamos para um rápido intervalo. E vamos falar agora no segundo bloco muito mais sobre Curitiba, o que esperamos de Curitiba, ok? Voltamos já. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, entrevistando aqui Fábio Tadeu Araújo, do Grupo Brem. Contamos sempre com a expertise da Brem para alinhar as expectativas da empresa, tanto em relação ao planejamento estratégico quanto com prospecção de clientes e desenvolvimento de produtos. Toda a consultoria é baseada na geração clara de informação e, a partir da análise dos resultados e recomendações das pesquisas, conseguimos tomar decisões melhores e potencializar os resultados. Vamos falar em cima disso do Paraná e aqui de Curitiba, da região. A importância que tem, como a gente falou no primeiro bloco, da pesquisa em si, né?
Quer dizer, não, eu digo que não seja uma pesquisa, são informações estratégicas que tem dentro da empresa. Então, fala do Paraná hoje em dia, como é que está o Paraná dentro dessa... a gente, quando vê o empresário que tem um governo também que trabalha em conjunto, que devolve o que a gente paga, é a importância do Paraná hoje em termos até de emprego, em termos de geral, né? Então fala hoje o imóvel dentro do Paraná. Bom, Canto, isso é muito importante, essa tua pergunta, né? E além disso, essa tua colocação da importância do Estado. Aqui duplamente do Estado, né? Não só o Estado do Paraná, mas a importância do papel Sim. do Estado, né? Do ente, quando governo. Quando está junto. Né? Quando está junto com a iniciativa privada. Ele é nosso sócio, né? É nosso sócio, sem dúvida. É um dos maiores sócios, muitas vezes, né? Isso tem que pagar na frente. O Paraná hoje, no sul do Brasil, é o estado mais forte, economicamente falando. É o que gera mais emprego, é o que gera mais renda. Quando fala isso para os nossos ouvintes, números você tem números. Não é balela, não é pauta para falar, para vender, de governo. É uma realidade mesmo isso? Isso é uma realidade, né? Quando o governo estadual, né, do nosso governador Ratinho, divulga esses números, é porque é verdade, né? São números levantados pelo IBGE. Sempre tem aquela preocupação, né, de falar se é a realidade ou não, né? Mas é a realidade, né? E, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba hoje, o desemprego, enquanto na média do Brasil é 6,1%, o menor desemprego da história, aqui em Curitiba o desemprego está cerca de 4,2%, que é o menor da história também, mas, ou seja, bem menor do que a média brasileira, né? O nosso desemprego aqui na região sul só não é menor do que de Florianópolis, mas que é uma cidade 3 vezes menor do que Curitiba, né? Então é mais fácil você ter um desemprego menor numa cidade menor, né? E também muito dinâmica, como é Florianópolis, tá? Então Curitiba hoje tem um destaque muito grande. Curitiba é uma cidade muito dinâmica, que atrai ainda muitos moradores, né? Enquanto, por exemplo, a população de Porto Alegre cai ano a ano, a nossa população ainda aumenta. E por que ela aumenta? Ela aumenta porque ela continua atraindo pessoas. Curitiba tem menos curitibanos, menos nascidos aqui do que... Isso é uma coisa bem interessante, né? Dá mais ou menos meio a meio. Mais ou menos meio a meio. É uma realidade. Hoje mudou, os costumes de Curitiba mudaram em função das pessoas que vieram de fora, né? Sem dúvida. Eu me lembro da época do Ecoville. O curitibano não queria morar no Ecoville. Olha que interessante, né, Canto? Hoje a Brain, nós temos 2 sócios principais, que sou eu e o Marcos, né? E temos outros sócios minoritários, né? O Guilherme, o Marcelo, a Tereza e a Andressa. Mas eu e o Marcos somos os sócios majoritários. O Marcos é carioca. Mas lá atrás, na Brain, nós éramos em 5. Eu, o Marcos, o Manuel Quinófos e o José Vicente. Dos 5, eram 3 de fora e 2 de Curitiba, né? Então, Curitiba, inclusive é uma lenda esse negócio, quando o pessoal diz que o curitibano é fechado, porque aqui tem muito pouco curitibano. Exato. E muita gente estrangeira, por assim dizer. Mas os números dizem isso, já metade é metade. Metade é metade, arredondando, né? E deve estar aumentando bastante essa migração, né, para o Paraná, pela qualidade, né? E quem vem para cá, para Curitiba, é classe média alta. E não sai daqui daí mais, não sai, né? Então, até os anos 80, nós recebíamos classe média baixa e classe baixa. Depois dos anos 95, a partir de 95, 2000, nós passamos a receber muitos migrantes de classe alta, média alta e alta. Sim. Então, como é que está o nosso mercado imobiliário? O mercado imobiliário de Curitiba é o maior do sul do Brasil. Ele gira ao redor de 7 bilhões de reais no residencial por ano. Se nós juntarmos a região metropolitana e o mercado comercial, são cerca de 8 bilhões e meio a 9 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro, né? Se juntarmos a região metropolitana e Curitiba, capital, são cerca de 10 mil imóveis por ano residenciais, né? Se juntarmos o setor de loteamentos e o setor de escritórios, passamos de 12 mil imóveis lançados por ano, né? Então é quase 10 bilhões
quase 12 mil imóveis. Mas o mercado é maduro, né? Eu digo assim, em termos de garantia. Hoje em dia a gente escuta muito como corretor de imóveis, será que essa empresa vai entregar, vai fazer? Eu digo que é praticamente impossível não entregar. Porque hoje um projeto aprovado que não seja terminado por qualquer motivo, tem consultores que querem comprar na hora. Vem me perguntando, tem algum projeto aprovado? Porque a legislação demora muito os nossos ouvintes, acho que qualquer cidade do Paraná e do Brasil, no mínimo um ano e meio para fazer uma aprovação de um projeto. Então eu digo assim, o mercado hoje é um mercado maduro, principalmente porque eu vejo que a maioria das empresas aqui fazem a pesquisa, né? Olha só, Canto, desde o início do boom do mercado, que é cerca de 2010 até hoje, 2025, então estamos falando 15 anos, nós tivemos mais ou menos 1.500 projetos lançados na cidade de Curitiba e 3 que não foram para frente. 3 que tivemos obras paradas. 3 em 1.500. Então isso dá uma noção de como o mercado é absurdamente seguro. Desses 3, um já foi retomado e concluído, outro foi retomado no ano passado e outro foi comprado por um grupo de empresários e vai ser retomado esse ano. E coincidentemente eu falo às vezes para o comprador, quando ele fala de placa de banco, eu falo, a melhor coisa que tem é quando você for procurar um imóvel, tiver uma placa de um banco lá, Itaú, Santander, porque para eles darem o dinheiro, porque já fizeram muita pesquisa naquela empresa, na verdade, Fábio? Sem dúvida, né? O banco não coloca dinheiro em negócio que não vai dar certo. Né? Ele analisa muito. Além disso, ele exige um percentual de vendas e um percentual de obras antes de começar a colocar o dinheiro no projeto. Em geral, 30% de vendas e 15 a 20% de obras. Ou seja, ele quer que a empresa também tenha a capacidade de realizar. Então, se tem uma placa de banco, pode ter certeza que o projeto vai para frente. 100%. Né? O que eu quero falar para os nossos ouvintes é essa garantia que tem hoje o mercado imobiliário. As pessoas investirem seus 100 mil, 150 mil, 200 mil, né, no mercado imobiliário. Como você bem disse no primeiro bloco, né? Hoje, eu não conheço ninguém que perdeu dinheiro com o mercado imobiliário. E tem também aquela falácia, o mercado vai baixar. Eu até hoje não vi nada que vai baixar o mercado. Mesmo porque as commodities, né, ferro, enfim, tudo isso aí só tende a aumentar, né? E principalmente a cidade, ela expande. E em vez de se comprar um imóvel, por exemplo, no centro da cidade, vai ter que comprar num bairro mais afastado. E você é craque nisso, pode falar que nas grandes cidades são descobertos toda hora bairros novos, né? Canto, nos últimos 20 anos, nós tivemos 2 anos de queda de preços. Né? Então, equivale a 10% do período. E esse período casou com 2 momentos que foi um momento atípico. Porque o que aconteceu? O mercado vinha num boom em 2012, 13 e começo de 14. Então, todas as empresas se prepararam para um crescimento muito forte. E aí, 2015 e 16, na época do impeachment da ex-presidente Dilma, nós tivemos uma recessão de 3 e 3,5% do PIB. Então, nós tivemos um período de entregas de imóveis muito grande, com a maior recessão dos últimos 80 anos. Então, coincidiu um fator de alta oferta com baixíssima demanda e aumento forte da taxa de juros. O que é raro acontecer. O que é raríssimo acontecer. Tem cometa, né? Vai aparecer daqui. Né? Então, assim, não é que nunca tem, mas você tem que ter uma conjunção astral muito rara. Né? Então, assim, em 20 anos, 2 anos. Se você pegar o que aconteceu na Bolsa nesses 20 anos, é provável que em 7, 8 anos ela tenha tido números negativos. Né? Então, é muito mais comum outros segmentos financeiros terem queda de preços. Eu acho que é importante também dizer, por exemplo, quem compra um imóvel para locação, mas é 0,5%. É 0,5% acima do GPM.
Está valorizando. Também tem... Porque todo ano o teu contrato aumenta pelo IGPM. Se você tem um IGPM de 6, né, que também vai dar 0,5%, arredondando ao mês, você já está ganhando 1% ao mês, que dá 12 no ano. Mais a valorização do imóvel. Se for uma valorização minúscula, de 6% ao ano, na prática você ganhou 1,5% ao mês. Então a valorização não é baixa, como alguns dizem, a 0,5%. Não, porque você continua com a valorização do ativo. Se você tem aquele 1 milhão aplicado no banco... Você está tirando o juro, não está tendo a valorização. Não está tendo a valorização do ativo. Então a conta não é tão bobinha como às vezes as pessoas fazem para poder dizer que é melhor a aplicação no banco. Agora, hoje falando para os nossos ouvintes, né? Aquele que está pensando em comprar imóvel, é o sonho de todos comprar um imóvel, como você falou, e ter a renda. Para 94%, nós fizemos uma pesquisa para o Estadão no final de 2023, dezembro de 2023, nós fizemos essa pesquisa para o Estadão. 94% do brasileiro tem como maior sonho a compra do imóvel próprio. 94% do brasileiro. Tá, e em cima disso, pela tua expertise, esses anos todos, qual que seria a regrinha, o caminho que você dá para esse comprador de imóveis? Bom, não tem outra alternativa a não ser guardar dinheiro, né? Você pode ir ao consórcio, que é uma maneira de você forçar a guardar dinheiro, né? E poder dar o lance, além da possibilidade da sorte de ser sorteado, você também pode dar o lance quando aparece o imóvel, né? E por que guardar o dinheiro, Canto? Porque o maior problema do mercado imobiliário do mundo hoje é que o valor dos imóveis aumenta mais rápido do que a renda. O que significa que é cada vez mais difícil comprar um imóvel. Que eu estava comentando, né, aqui no começo. Que talvez agora, nesse ano, a classe mais afetada vai ser a classe média. Perfeito. Porque a classe popular tem vantagens do Minha Casa Minha Vida. A classe alta... Tem uma série de coisas. Exatamente. A classe alta depende menos de juros, de renda, ela costuma não ter problema. Né? E tudo mais. Mas a classe média não tem subsídios. Está descolada do... E está descolada. Né? Então... Mas eu digo aqui hoje ainda, Fábio, por tudo que existe, juros, 11, parece que agora a Caixa está 11, né? Tá aí, ao redor, depende um pouquinho de como que é o teu relacionamento com ela, mas ao redor. Eu sempre digo, se a pessoa tem condições de comprar um imóvel hoje em dia, tem que comprar. Porque vai estar mais caro amanhã. Vai ser mais caro amanhã. Não é isso? Não estou certo isso? E veja, isso não é falácia de alguém que fala... Como, olha, se você não comprar, compre... Papo de corretor. Papo de corretor. Não é. E isso não é no Brasil. Esse é o maior problema dos países desenvolvidos hoje. A valorização do mercado imobiliário é muito... A aceleração dela é muito maior do que a aceleração do aumento do salário. Não, a palestra que eu vi do teu sócio, do Catalhã, ele falando que está subindo a alocação de 20% para 30%. Porque as pessoas não têm capacidade. E na Alemanha, 80% das pessoas vivem de aluguel. Né? Então, assim, o Brasil, diferente, por exemplo, eu sabia que na França, 12% dos imóveis pertencem ao governo federal. Não. Na Áustria, a principal cidade, Viena, 80% dos imóveis são de locação social. Social não é para pobre. Quando diz locação social, é que uma parte do valor do imóvel tem subsídio. Sendo que cerca de 40% pertence à municipalidade de Viena. E outros 40% são espécies de cooperativas. Porque é absurdo o valor do imóvel. Então a pessoa tem que morar de aluguel. E para não ter um excesso do valor do aluguel em relação à renda, se paga uma espécie de voucher, que depende da tua renda. Mas os governos brasileiros não têm essa capacidade, seja o município, o estado ou a federação, né, a União, não tem essa capacidade de fazer esses subsídios. Portanto, o que nós temos que continuar buscando é como financiar, ajudar a financiar o imóvel para a população comprar.
No longo prazo, talvez a gente tenha que também discutir como ajudar na locação, porque ela vai crescer muito. Mas a gente tem que buscar formas. E sabe uma muito importante, Canto? A gente tem que discutir em nível municipal os planos diretores. Que agora Curitiba vai rever agora o plano, né? Eles precisam ser mais pró-mercado. Porque a única maneira... Prefeito, quem entende de imóvel é corretor de imóveis, é consultor, né? A gente está aqui para mostrar uma solução. Qual o déficit hoje em dia de Minha Casa Minha Vida? Vamos falar em Curitiba. Pra você ter uma ideia, Curitiba, mais ou menos 6% do mercado é Minha Casa Minha Vida. Isso é uma vergonha. Em São Paulo é 50%, a cidade mais cara da América Latina. 50% do mercado é Minha Casa Minha Vida. Em Curitiba é 6%. Nós estamos expulsando a classe média baixa. O prefeito prometeu que isso aí vai reverter, inclusive com o novo presidente agora da Coab e tudo mais, né? Então, o crescimento populacional e, portanto, econômico em Curitiba poderia ser muito maior do que ele é. Porque a gente não pode esquecer que essas pessoas que compram um imóvel popular em Curitiba, elas consomem pão. Elas compram camiseta. O filho dela estuda aqui e compra material escolar. Ele trafega de ônibus aqui. Então, a receita que ele gera econômica fica no município quando ele mora aqui. Mas, quando ele mora na região metropolitana, além da receita, boa parte da receita fica lá, essa pessoa continua usando os serviços públicos aqui. Mas isso que eu ia comentar com você, conversando com os prefeitos da região metropolitana, eles não querem mais esse projeto, pelo seguinte, porque eles estão indo para todas essas pessoas comprando imóvel lá, né, em Pinhais, em Araucária, mas o prefeito tem que dar segurança, tem que dar escola, tem que dar saúde, dar tudo, e dizem que no sábado a pessoa pega o carro bonitinho e vem comprar em Curitiba, no shopping center. Então ele fica muito mais com o ônus lá do que o bônus. E outra coisa muito importante, hoje vai dependendo para Campo Largo, vai para Fazenda Grande, leva 1 hora e meia, porque aquilo que ele estava falando, a parte da infraestrutura também não ajuda, né? É que tem dois tipos de consumo que essas pessoas fazem. Tem o consumo do dia a dia, certo, e esse consumo do dia a dia é feito onde você mora. Mas obrigatório. E aí tem o consumo de lazer. E esse consumo de lazer, que é mais caro, é feito em Curitiba, porque é onde basicamente tem shopping. E aonde que o brasileiro, e em especial o curitibano, se diverte? No shopping. A gente não tem praia, né? Então a gente tem que se divertir em shopping. E tem shopping Fazenda Rio Grande? Tem shopping Pinhais? Né? Ele tem o de Pinhais, vai ali no shopping do nosso amigo, né? Do Tacla, né? O atleta. Que é do Tacla também. Então, as pessoas têm que vir para Curitiba para poder consumir e numa situação melhor. Eu tenho visto nas suas entrevistas, o Fábio aí faz 500 entrevistas aí com o pessoal do Brasil inteiro, com as grandes consultoras, desde a MRV, Direcional, enfim, todas essas consultoras no Brasil. Como é que esse pessoal está vendo o mercado hoje brasileiro, agora, ano de 2025, em questão, como você falou, de funding, de dinheiro, que é a grande preocupação? Duas coisas, o funding e também a mão de obra, né? Vou começar pela mão de obra. Tá? Nós fizemos uma pesquisa no mês de novembro de 2024 com cerca de 220 empresas de incorporação. A preocupação número 1, cerca de 75% das empresas relataram essa preocupação, é com a instabilidade política institucional. Logo em seguida, com 68%, veio preocupação com falta de mão de obra. Mas a preocupação com questão institucional política é uma questão genérica, né? Normal. É normal, está sempre preocupado. A mão de obra, há 30 anos atrás, fazia parte de 10, 20%. Agora, a questão mão de obra é de hoje, está afetando agora a atividade empresarial. Afeta tanto a questão da preocupação com prazo de entrega, quanto o custo. Consultores que nunca atrasaram, estão atrasando em função disso. Estão atrasando em função disso. Tá? E existe duas preocupações, a de curtíssimo prazo, que é a questão da entrega no prazo da obra contratada, e a questão de longo prazo. A idade média do trabalhador da construção está aumentando numa velocidade muito rápida.
Por quê? Porque ninguém quer entrar na construção hoje. E é por preconceito. Um pedreiro hoje, de piso, início de carreira, está ganhando mais de 3 mil reais. Um pedreiro já com 10 anos de profissão ganha mais de 4 mil, 4.500 reais. Um atendente de farmácia vai ganhar 1.800, 1.900, 2.000. Com diploma. Não o diploma de farmacêutico, né? Mas diploma de administração, por exemplo. As obras são mais sujas. Não são. Tecnologia. Né? Você fala pedreiro, mas o pessoal sentar ali, fazer... Praticamente não tem mais aquela coisa suja, né? Então, e se for um serviço mais especializado, como colocador de piso, por exemplo, o salário é muito maior. Né? Então, mas passou a ter um preconceito. Essa era uma profissão que passava quase de pai para filho, mas os filhos passaram a querer fazer faculdade. São engenheiros, são médicos, são advogados? Não, antes fosse. Mas nessa categoria, em geral, são funções ligadas às ciências sociais aplicadas, o que está mais ligado à administração e similaridades, que são faculdades que, em geral, levam a pessoa a trabalhar na área de serviços ou do comércio. Entendi. Que tem uma renda, um salário bem mais baixo. Difícil de passar em começo de carreira de R$ 2.500. A área de serviço é uma curiosidade. Hoje representa quanto na economia de Curitiba? Se somar com o serviço e comércio, mais ou menos 65% a 70%. É muito forte. Bem forte, né? Muito Cada forte. vez mais, né? Tá vindo. Vai virar 80% logo. Tecnologia. Acho que Florianópolis tem uma alta também de serviço. Fantástico. Florianópolis se aproxima de 90%, porque Florianópolis não tem setor industrial, né? Acaba tendo, né? Mas dentro disso aí, então os empresários hoje, mesmo de Curitiba, mesmo de fora, estão com o pé no acelerador. Sem dúvida. Eles têm uma preocupação que nós de alguma maneira já falamos aqui hoje, que é o setor de classe média. Sim. Tá? Então nós falamos com várias empresas, que são grandes empresas, que faturam mais de 1 bilhão, 2 bilhões por ano, e que atuam no setor de classe média, e que essas estão preocupadas e estão fazendo movimentos de passar a atuar cada vez mais no setor de alto padrão, no setor de luxo. Porque esse é um setor que pega mais preço metro quadrado para venda, que tem menos restrições de orçamento. E por que o setor de luxo cresceu muito nos últimos anos, Canto? Em especial nos últimos 3 anos. Porque o último ano do ex-presidente Bolsonaro e os 2 primeiros anos do atual presidente Lula foram anos de forte crescimento econômico. Foram 3 anos seguidos com um crescimento acima de 3%. E quem ganha mais quando o crescimento econômico é maior? É empresário. Os lucros estão muito altos. E esse aumento do lucro faz com que os empresários estejam mais dispostos a comprar bens e inclusive a trocar de imóvel. Então, esse processo dos últimos 3 anos, que acumulados, PIB sobre PIB, dá cerca de 10% de crescimento do PIB, em 3 anos, possibilitou que um volume muito grande de empresários trocasse de imóvel. E o agronegócio para os nossos amigos lá do Sudoeste, lá de Foz do Iguaçu, que estão nos ouvindo? Não deixa de ser um empresário, só que ele é um empresário do agronegócio. Esse ano foi mal o agronegócio. Esse ano nós estamos com um PIB do agronegócio entre um pouco negativo e 0, mas deve terminar até no vermelho. Mas em 2022 e 2023 foram bem. Mas esse ano o agronegócio está mal, até porque o preço das commodities no exterior caiu bastante. Então Mas o Fábio, daqui a pouco vamos encerrar o programa. Poderia ficar conversando com você aqui 2 horas, que na verdade é um bate-papo aqui. E eu aprendo sempre com você, né? Apesar que a gente está aí há anos juntos, né? E eu sou, não digo fã, eu sou fã dos especialistas, né? E para mim, essa palavra especialista, para mim, às vezes é genérica, mas no teu caso, vocês são especialistas, né? Então aqui em Curitiba aprenderam, né, a fazer, a diferenciar hoje estudos no mercado da indústria imobiliária. Eu quero citar aqui para os nossos ouvintes, corretores, consultores, que
pô, não precisa procurar a Brain, tem outras empresas também que pode procurar. Eu acredito que tem que fazer essa pesquisa e tem que levar essa informação, porque vocês têm essa informação ali dentro, né, da empresa. Isso que eu acho que é o mais importante, cada vez mais se profissionalizar, né? Quer dizer, mais trazer. Nós estamos aqui num programa na Jovem Pan News, que o presidente, o Petrelli, abriu esse espaço para a indústria imobiliária para trazer pessoas como você, pessoas que são referências da indústria imobiliária. Isso que para nós, então, levar para os nossos ouvintes, né, informações do mercado em geral. Eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente falar para o mercado, que eu fico muito feliz, né, em saber que temos uma empresa aqui em Curitiba, como também temos um grupo lá, fazendo até a propaganda, o Grupo Laenge, hoje o maior grupo capital fechado. Temos hoje em dia empresas no Paraná que são referências, né, em vários setores da economia, né? Então, porque existe uma parceria público-privada, vamos dizer. Mas agora o mais importante disso tudo, até finalizando, você falou do plano diretor, nós temos um plano diretor agora que vai ser revisto agora em Curitiba, que é muito, muito importante. Todos têm que estar atentos a isso, na verdade. Eu queria, Canto, aproveitar, você comentou da importância da parceria público-privada, eu queria aproveitar para falar uma política que o governador Ratinho fez, que deve melhorar muito também uma outra região do estado, que é o litoral. O litoral nunca recebeu tanto investimento quanto no governo do Ratinho, do Ratinho Júnior, né? A engorda da parte que vai ali de Caiobá Matinhos, mais agora a ponte de Guaratuba, deve reviver demais o litoral paranaense, melhorando muito o investimento no mercado imobiliário do litoral. Você tem esses números, né? Que deve ter empresa que está te consultando, né, para saber que tipo de produto colocar lá. Estão tateando demais, busca por terrenos, né? A gente vai ver uma revolução no litoral, no mercado imobiliário, tá? Eu acho que isso é outro mérito do governador muito grande. E em relação ao plano diretor, o fundamental é que a maior política habitacional que o município pode fazer é a expansão do mercado imobiliário via estímulo de plano diretor. O município não tem dinheiro para fazer ampliação do mercado imobiliário, para fazer coabs. Ele não tem dinheiro, mas ele pode estimular o mercado privado, colocando as regiões nas cidades com os incentivos corretos, que é o que a cidade de São Paulo, por exemplo, fez. Muito bem, por sinal. Que saiu de um mercado de 35 mil unidades para 110 mil unidades agora no ano de 24. Ou seja, ele mais do que triplicou o mercado num período de 6 anos. A gente tem que olhar para isso aqui em Curitiba, temos que olhar para isso em Londrina, temos que olhar para isso em Maringá, Foz, Cascavel e copiar o que é bom e fazer o mercado imobiliário crescer, porque é dessa maneira que a gente vai fazer com que a nossa população, sejam a população de baixa renda, de classe média ou de alta renda, tenham mais acesso a bens imóveis. Show. Então, finalizando, Fábio Tadeu Araújo do Grupo Brain, se ele compra imóvel, se ele compra imóvel, em vez de aplicar na bolsa, é porque ele conhece e sabe o que ele está fazendo. Então, siga o caminho dele, vão lá no YouTube, reveja essa entrevista e outras entrevistas. Quero agradecer muito a tua participação aqui, foi muito enriquecedor, né? Você sabe que, falando várias vezes aqui, o Grupo Brain, para mim, realmente é referência, porque não é à toa que você atende praticamente todas as entidades do Brasil, né? ADEME, CEBIC, Sinduscom, enfim, todos e outros grupos também. Então, muito, muito obrigado. Muito obrigado, Canto. Foi um prazer. Bem, esse foi meu amigo Fábio Tadeu Araújo. Assista as entrevistas completas no YouTube da Top View. Na próxima semana estaremos aqui.